Atenção porque vai começar a aula de ciências. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu me chamo Sandiele, sou a professora de ciências e a gente vai para mais uma aula de ciências hoje, tá? Hoje nós vamos falar sobre as características dos subsistemas terrestres. Então, antigamente não existia tecnologia. Então, como é que era feito para visualizar ou identificar como os astros, né? Então, as pessoas imaginavam apenas como era a sua forma. Naquela época, muitos pensavam que a Terra ela era plana, achatada como um livro. Só que atualmente conhecemos a forma da Terra e sabemos que ela se assemelha a uma esfera, mas não é perfeitamente redonda. Esses geógrafos dão a essa forma o nome de geóide. Então, aqui nós temos o formato da Terra, né? Então, acreditava-se que ela era um pouquinho elipsoide, em que ela era achatada nos polos. Porém, sabe-se hoje que o formato da Terra ela é geóide, ou seja, ela não tem uma forma fixa, né? Então, ela é um pouco irregular, certo? Como mostra a imagem. Então, provavelmente, vocês já devem ter visto em algumas notícias falando sobre terremotos, vulcões, que entraram em erupção. Esses fenômenos, eles provocam mudanças drásticas na superfície da Terra. Então, a gente vai ver aqui algumas imagens do tsunami que ocorreu lá no Japão, em março de 2011. Então, aqui na imagem A, aqui essa imagem embaixo, vocês estão vendo a imagem, né, da ilha lá no Japão, como ela era antes do tsunami. Então, após o tsunami, ela ficou totalmente devastada. Ou seja, esses fenômenos naturais, eles ocorrem e eles modificam a crosta terrestre, né? A gente vai ver mais adiante quais são as partes do nosso planeta. Então, o exemplo do tsunami mostra que a Terra não permanece sempre igual. Então, a superfície do nosso planeta, ele vem se modificando continuamente desde a sua formação, há cerca de 4,6 bilhões de anos. Acredita-se que no começo a Terra era muito quente, coberta de vulcões, e que não havia oceanos. E que com o tempo, sua temperatura foi diminuindo e a água foi se acumulando, e isso culminou na formação dos mares que nós temos hoje, né? Então, o que é um sistema terrestre? Então, o sistema terrestre é o conjunto de elementos que vai garantir o funcionamento dos componentes do planeta em sua superfície, bem como suas recorrentes transformações ao longo do tempo. Portanto, podemos entender o sistema terrestre como a relação entre 4 diferentes componentes que se completam aí, que é a litosfera, a atmosfera e a hidrosfera. E, consequentemente, essa formação vai dar a nossa biosfera. Então, nós temos aqui uma ilustração mostrando como a gente pode visualizar melhor essas 4 dimensões, né? Então, a litosfera ela corresponde à parte terrestre, a hidrosfera, a parte da água, né? Rios e mares, a atmosfera, como o próprio nome já diz, a nossa atmosfera, os gases que tem presentes na atmosfera, e essas 3 situações, ela vai nos dar a biosfera. Então, como é que como é formada a nossa estrutura da Terra? Então, a nossa Terra ela é formada por 3 componentes básicos, que é a crosta terrestre, o manto e o núcleo. Então, a crosta ela é a superfície mais sólida, a superfície mais externa do nosso planeta, tá? É onde estão os rios, os mares, o continente. O manto, ele é uma camada semissólida, tá? Semilíquida, de magma ou pedras fundidas, que se move devido a correntes de conversão. Então, ela onde fica aí a parte tanto sólida quanto líquida também do nosso planeta. E o núcleo, ele pode ser dividido de 2 formas, o núcleo externo e o núcleo interno. O núcleo externo é a parte líquida do nosso núcleo, tá? Onde nós temos aí todas as rochas fundidas, em forma de magma. E o núcleo interno é a parte sólida da Terra, que é onde está localizada a maior concentração de ferro e níquel, em temperaturas atingindo 5.500 graus Celsius. Então, a partir daí, a gente vai ver um pouquinho mais sobre a litosfera. Então, como eu falei, a litosfera é a camada mais sólida, né, que tem rochas, que recobre a superfície terrestre. Ela é formada pela crosta e por parte do manto superior.
A litosfera não é uma camada única, mas ela está dividida em placas que flutuam sobre a camada de rocha derretida abaixo delas. Essas placas, elas se encaixam umas nas outras, como as peças de um quebra-cabeça. E hoje em dia, a gente dá o nome de placas litosféricas ou até placas tectônicas. Então, acho que vocês já devem ter ouvido falar um pouquinho sobre essas placas litosféricas. Então, o que são as placas litosféricas? Elas movem-se continuamente, interagindo uma com as outras. Então, aqui eu tenho um mapa para vocês, em que a gente consegue visualizar um pouquinho essas placas e como elas se encaixam, tá? Então, aquelas áreas, vocês estão vendo aí esse mapa, que tem essas áreas em vermelho, essas listras. Então, isso aí são as extremidades dessas placas, tá? Então, os locais que tem muito terremoto, tem muito vulcão, tem muito tsunami. Por que é que tem locais no planeta que tem esses fenômenos e outros não? Então, esses países que estão situados nas extremidades dessas placas, nos encontros de duas ou mais placas, eles sofrem esses fenômenos naturais, devido à movimentação dela. Nosso país, né, aqui no Brasil, não tem essas ações. Por quê? Porque nosso país ela está no meio da placa sul-americana. Então, nós não identificamos, né, essas ações naturais devido a estarmos no meio da placa. Então, o movimento das placas tectônicas, elas acontecem em três movimentos. É o de colisão, ou chamado também de movimento convergente, que é quando as placas se chocam, então se encostam umas nas outras, né? Que isso vai ajudar a formação das grandes cadeias de montanhas dos continentes, como os Andes, os Alpes, o Himalaia, etc. O afastamento dessas placas, ou também chamado de movimento divergente, que é quando as placas se afastam umas das outras, abrindo espaços ou crateras que aliviam a pressão interna momentaneamente, ou seja, a pressão que o núcleo da Terra faz na crosta. E o deslizamento lateral, que é chamado também de movimento transformante, que é a parte do contorno das placas que sofrem apenas alguns deslizamentos laterais, sem que não haja colisão nem afastamento. Então, aqui a gente tem uma imagem que mostra esses três movimentos, né? Então, divergente, que é quando eles estão se afastando, transformante, que é quando eles estão deslizando, e a convergente, que é quando eles se chocam, tá? Então, a partir desses movimentos é que a gente consegue identificar os fenômenos que a gente chama como terremoto, tsunami ou até mesmo os vulcões. Então, os continentes, eles nem sempre foram como são hoje, né? A gente sabe que nós temos 5 continentes separados, distantes um do outro. Só que acredita-se que há milhões e milhões de anos atrás, eles eram todos juntos. Então, a gente chamava esse tipo de continente de Pangeia, tá? Que é quando nós tínhamos todos os continentes juntos. Só que a partir dos movimentos dessas placas tectônicas, foi que eles foram se afastando. Então, as placas litosféricas, elas movem-se continuamente, certo? E esses movimentos vão causar tremores, também conhecidos como terremotos ou sismos, que podem variar muito de intensidade. Então, nós temos duas situações que acontecem aí quando tem um terremoto. A primeira dela é o foco. Então, o que é o foco? O foco do terremoto é o ponto no interior da crosta terrestre, onde as rochas se rompem ou se deslocam, dando origem ao terremoto. E o epicentro é o ponto na superfície terrestre, localizado acima do foco, ou seja, é onde o terremoto ele é sentido primeiramente. Então, tem uma imagem aqui que dá para a gente visualizar melhor. Então, aqui, ó, o foco é onde acontece a movimentação. Então, seja as placas se chocando ou se afastando, então é chamado de foco, onde começou tudo. O epicentro é onde é sentido primeiramente o tremor, tá? Então, onde vai começar o tremor aí. Só que a magnitude dele, né, ele pode ser sentido, dependendo da sua força, por vários quilômetros de distância. Outro tipo de situação que acontece, além dos tremores, são os vulcões, que podem ser de diversas origens. Em alguns casos, o choque de placas litosféricas é responsável pela formação e pela erupção vulcânica. A atividade vulcânica ela é um processo altamente transformador. Por quê? Porque
primeiramente ela vai causar uma catástrofe, né? Ela vai destruir todo o meio ambiente que está ao seu redor. Então vai causando morte de animais, de plantas, de seres humanos que estiverem por perto. Porém, logo adiante, depois que esse magma ele resfria, ele vai ser capaz também de deixar o solo fértil para novas plantações. Ele vai formar novas rochas a partir desse magma que resfriou, certo? E dessa forma ele é responsável pela formação de novas rochas e pela liberação de gases e partículas para a atmosfera. Então nós temos aqui, ó, um exemplo de um vulcanismo, certo? Então o vulcão, a lava, né, que é as rochas fundidas, vai entrar em erupção, vai ser jorrada para o lado exterior desse vulcão. Quando essas lavas elas se resfriarem, elas vão formar novas rochas, né, a partir dessa lava que resfriou. E essa fumaça aqui que ela está soltando, ela é rica em sais minerais, né, em vários tipos de soluções que pode deixar o ambiente, né, mais fértil, o solo. E o solo também vai ficar um pouquinho mais fértil, certo? E lembrando, nós temos dois tipos de terremotos, tá? O terremoto que acontece na superfície, na crosta, e os tsunamis. Qual a diferença? O tsunami ele acontece, é um tipo de terremoto que acontece na água, no mar. Então ele causa o tsunami. E quando ele acontece no ambiente terrestre, ele vai causar um terremoto, tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, próxima aula a gente tira as dúvidas com vocês, tá bom? Então fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!